Quando eu li as histórias de Davi, Moisés, Paulo, algumas perguntas se formavam dentro de mim. Será que eu posso andar com Deus como eles? Como eu posso ouvir o Senhor assim? Será que Ele escolhe somente alguns? E como Ele fala? Essas dúvidas me levaram a uma busca, e fazem 18 anos que eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. Vai parecer estranho o que eu vou falar, bem estranho, mas não tem outro jeito de dizer, então é isso. Dentro de mim surgem ideias, pensamentos, visões, imagens que não são minhas, que a inspiração é diferente. É basicamente isso. Assim eu acredito que Deus fala ao nosso coração. Eu comecei a desenhar porque o Senhor falou comigo num sonho. Já fui fazer missão no Chile porque o Senhor falou comigo. Vários quadros meus são ideias que o Senhor me dá. Tudo na minha vida tem influência do Espírito Santo. Eu ouvi apenas uma vez com os meus ouvidos a voz de Deus. Todas as outras vezes foram impressões no coração. Mas como é que eu sei que é o Senhor que está falando? Bom, primeiro, porque concorda com a Bíblia, e segundo, com o tempo, essas direções são confirmadas e testificadas pelo testemunho. Precisamos colocar uma base sólida nessa conversa, porque senão muitas confusões e misticismos vão brotar. A verdade é que Deus fala de diversas formas. Primeiro através da Bíblia, e ela é a base firme para todas as revelações. A palavra aponta e corrige o que é a vontade do Senhor. Por isso estudá-la é essencial para quem deseja ouvir mais o Senhor. Mas ele também fala através da criação, da arte, na igreja, na família. Mas a forma mais curiosa, mais diferente, às vezes difícil de explicar, é quando Deus fala ao nosso coração. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Salmo 27, 8. O coração na palavra é usado para se referir à sua alma e espírito, o centro do seu ser, seu pensamento, suas ideias, seus desejos, identidade e valores. E é nesse lugar que Deus compartilha. Essas coisas me fascinam no Senhor. Ele tem essa natureza de sempre compartilhar quem Ele é com nós. Essa é uma característica bem forte do Espírito Santo. Veja bem, Jesus morreu por nós e nos deu a vida eterna, mas não se trata apenas de algo futuro, mas de algo que também é presente. Pois ele foi aos céus para o Pai e enviou o Espírito Santo, que agora mora nos filhos de Deus. Ele fala com a gente, instrui, capacita, convence do pecado, enche de dons. O Espírito Santo em nós hoje é um vislumbre, uma parte do que vamos viver eternamente, gloriosamente com o Senhor. Ele em nós e nós nele. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
N.T. Wright, no seu livro João para Todos, comenta o quanto as pessoas dizem hoje que era melhor ter vivido na época de Jesus do que agora. Mas ele afirma que isso é um erro. Pois se você observar bem, os discípulos, mesmo os mais fiéis, não entendiam o coração de Jesus. Eles eram atraídos por ele sim. As palavras de Jesus queimavam em seus corações. Entretanto, os pensamentos de Deus, isso era difícil demais de entender. Mas depois da vinda do Espírito, Jesus compartilha sua mente, coração, pensamentos e intenções. Que tesouro precioso é esse? Ter a mente de Cristo, entender seu coração. Ouvir a voz de Deus é um privilégio, é a arte pura do Senhor. Observar isso na palavra é como olhar um quadro de um pintor no museu. De longe você vê alguma coisa, mas quando se aproxima e lê sobre a história do autor com detalhe, a fim de entendê-lo melhor, você percebe pinceladas propositais, pequenos significados que apontam para a mensagem central do quadro, que de longe é impossível perceber. Hoje então, eu te convido a olhar mais de perto. Disse então Judas, não Iscariotes: por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, nós iremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Por isso, tenho-lhes dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, do 22 ao 26. A revelação é para aqueles que amam o Senhor e, portanto, guardam os seus mandamentos. Não é para todos. Certa vez, C.S. Lewis disse: e a verdade é que ele se revela muito mais sobre si mesmo a determinadas pessoas do que outras. Não porque tenha seus favoritos, mas porque lhe é impossível mostrar-se a alguém cuja mente e caráter lhe sejam inteiramente adversos. Ouvir o Senhor é presente para aqueles que nasceram de Deus, que morreram para sua antiga natureza e agora pertencem a Deus. Nasci do teu coração, toda a imaginação da minha mente é insuficiente para explicar todo esse amor. Nasci por causa do teu sangue derramado. O sacrifício mostra quem tu és e que eu sou perdoado, reconciliado, refeito e costurado no teu grande coração. Nasci de novo, pois como antes eu não posso ficar. Quero ser como meu Pai. Amor, justiça e misericórdia brilham no seu olhar. Nasci do alto só para te amar e que todos os dias cantem a melodia de uma vida inteira de que só em ti eu encontrei meu lugar. Eu nasci só para te amar. Existem muitos cristãos que se limitam a fazer lista de pedidos imensos durante as suas orações. Mas existem alguns filhos, fascinados pela beleza de Jesus, que não se cansam de contemplar esse Deus. Resolvem fazer uma oração muito perigosa. Eles perguntam: o que o Senhor quer? O que o Senhor deseja que eu faça? Eu me rendo à sua vontade. Eles se submetem, obedecem, como disse Jesus. Então o Senhor faz deles amigos.
Amigos que ouvem o Senhor e já não amam mais tanto a sua própria vida e vontade como amam a Jesus. O problema real da vida cristã aparece quando as pessoas normalmente não o procuram. Ele aparece no instante em que você acorda a cada manhã. Todos os desejos e esperanças para o dia correm para você como animais selvagens. E a primeira tarefa de cada manhã consiste simplesmente em empurrá-los todos para trás e dar ouvidos a outra voz, tomando aquele outro ponto de vista, deixando aquela outra vida mais ampla, mais forte e mais calma entrar como uma brisa. E assim por diante, todos os dias, mantendo distância de todas as inquietações e todos os aborrecimentos naturais, protegendo-se do vento. No começo, somos capazes de fazê-lo somente por alguns instantes, mas então, o novo tipo de vida estará se propagando por todo o nosso ser, porque então estamos deixando Cristo trabalhar em nós no lugar certo. Trata-se da diferença entre a tinta que está simplesmente deitada sobre a superfície e uma mancha que penetra naquela superfície. C.S. Lewis. Ouvir a Deus não é sobre ter revelações espetaculares para inflar nosso ego, não. Ouvir a Deus é sobre ser amigo dele, carregar dentro de si uma fome pelo pão da vida, um zelo por ler a palavra, encontrar nela tesouros preciosos. Ouvir a Deus é sobre se diminuir, para que Ele apareça em ti. Caminho lentamente distraído com a tua beleza. Observa atentamente os milagres que fizeste em mim. Vejo então que há bem menos de mim e muito mais de ti no meu coração. Que maravilhas são as tuas mãos, teus caminhos, tuas palavras que tocam e marcam e mudam completamente a direção. Vou caminhando contigo, eu me rendo e te sigo, pois não há nada melhor ou riqueza maior que ser teu amigo. Davi disse que o coração dele ouviu a voz do Senhor. O apóstolo Paulo tinha visões, assim como Pedro e tantos outros. Profetas não faltavam na igreja de Atos. É porque o Senhor está vivo e perto. Ele se comunica o tempo todo. De Gênesis a Apocalipse, vemos o nosso Deus obrando seu plano de reconciliação para ter comunhão com os seus. O Evangelho é as boas novas de que Deus quer ser amigo de nós. Mas para ouvir o Senhor, você precisa prestar atenção em algumas coisas. Para distinguir a voz do Senhor do nosso coração, 1. A palavra tem que estar presente, latente em nossa memória. 2. O amor deve ser o regulador de qualquer manifestação do Espírito, pois senão seremos como aquele símbolo que retine lá de 1 Coríntios 13, cristãos que só fazem barulho, mas que lhes falta essência, sobra poder, mas falta fruto. 3. Entender que leva tempo. Se você tem receio de saber se é Deus que fala com você, fique tranquilo, isso é normal. Com o tempo e intimidade, essa dúvida diminui. É como o profeta Samuel, que quando criança ouvia Deus, mas ainda não o conhecia. Mas quando cresceu, a voz de Deus lhe era muito familiar. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. 1 Samuel 3,19. Meu marido tem uma parábola moderna que explica muito bem essa forma de ouvir o Senhor. Suponhamos que um número desconhecido te ligue. Você atende e não reconhece a voz.
pergunta quem é e descobre que é um vendedor de telemarketing. Agora suponhamos que, de novo, é um número desconhecido que te chama, mas dessa vez é a sua mãe. No oi que ela diz, você já a reconhece. Não é necessário perguntar quem é, pois a voz da sua mãe é familiar demais para não reconhecer. Dessa mesma forma é com o Senhor. Quanto mais o buscamos, quanto mais a sua palavra está em nós, quanto mais obedecemos seus mandamentos, a voz do Senhor se torna familiar para nós. Às vezes tenho medo de ser como os fariseus, sabe? Jesus disse a eles em uma conversa: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. João 8,47. Jesus disse isso porque muitos fariseus tinham um coração tão duro e orgulhoso que usavam Deus e a igreja para se autopromover. E quando o Messias que eles tanto esperavam chegou, eles o rejeitaram. Deus passou na frente deles, falando com eles, e eles o ignoraram, rejeitaram o que Deus estava fazendo. A minha oração constante é que Deus quebrante meu coração todas as vezes que forem necessárias, que meu ouvido ouça sempre o que Ele tem a dizer. Eu não quero viver independente. Quero que tudo na minha vida tenha a influência do meu amigo Jesus. Se esforce por isso. Peça ao Senhor que Ele diminua os ruídos que estão talvez te deixando surdo. Se separe das distrações, vá para o seu quarto em secreto e declare a sua fome. Leia a palavra com dedicação, haja como alguém que deseja ser amigo do Senhor. Se comprometa a obedecer e Ele vai falar com você. Que Deus então fale ao seu coração.